quando libertários anarcocapitalistas como eu propõem o fim do Estado porque ele é uma organização violenta, é uma gangue criminosa, algumas pessoas perguntam, mas e os pobres? Como é que eles ficariam? Mas olha só, primeiro, a gente já consegue, o capitalismo, a produção de riqueza hoje, já consegue sustentar, nesse mundo hoje que nós vivemos, uma enorme classe de pessoas que não produz nada e provavelmente, em maior parte, seriam incapazes de produzir alguma coisa porque eles não têm simplesmente as habilidades para fazer isso. Se chamam políticos. E eles ganham salários de 10, 20, 30 mil reais. Eles não fazem nada, eles não produzem nada, e a gente sustenta eles. Então, se a gente não tivesse que sustentar eles, sustentar pobres seria muito mais fácil através de caridade. Se 5% do que vai hoje no mundo para sustentar políticos fosse para os pobres por caridade, não sei. Agora, existem certos métodos de fazer caridade que a gente sequer imagina. Um deles, que alguém me mandou por e-mail, eu achei muito legal, é o Summer Games Done Quick. É um stream, talvez você nem saiba o que é isso, é uma transmissão ao vivo, é um vídeo ao vivo, num site chamado Twitch, onde tem caras, zerando jogos clássicos super rápido. Eles jogam um jogo e tentam terminar o mais rápido possível. E as pessoas assistem e doam dinheiro. Você pensa, Rafael, que puta babaquice. Os caras já ergueram até, agora deixa eu ver, 306 mil dólares para os Médicos Sem Fronteiras. Funciona. Existem jeitos de caridade bizarros, mas é um monte de gente livre fazendo o que eles querem, perder dinheiro para dar pra gente pobre para ajudar eles. O mundo não é povoado por só filhos da puta. Eu não sei por que as pessoas pensam isso, é uma noção meio estranha. Mas a gente delega isso. Uma vez que você acha que o Estado vai fazer, você pensa, dane-se, ele vai... Qual que é o problema, qual que é a coisa com isso? Agora, isso foi... Só um cabelo. Isso foi feito, isso foi reproduzido aqui no Brasil. Tem vários, eu vou linkar na descrição. Tem instituições, tem streams, tem todo tipo de coisa fazendo jogos ou streams ou qualquer coisa pra erguer dinheiro de doação pra dar pra caridade. E eles erguem uma puta grana fazendo isso. E é engraçado como isso funciona, porque a gente delega isso pro Estado e pensa, dane-se, e esquece que existem esses métodos. Esquece que existem estruturas descentralizadas, pessoas que vão olhar, eu não quero resolver a fome no mundo. Eu quero resolver a fome nessa cidade, ou com essa galera, ou nesse bairro, ou resolver esse problema. Eu entendo disso. Então nisso aqui eu vou erguer fundos, administrar aqui e repassar para essas pessoas. Essas estruturas descentralizadas são extremamente mais eficientes do que ter que pagar um monte de salários para um monte de políticos que não produzem estritamente nada para que o Bolsa Família dê alguns milhões para algumas pessoas no Brasil. Você não precisa dessa estrutura gigantesca. Se você não tivesse ela, inclusive, você teria mais dinheiro livre para doar para as pessoas. Um exemplo aconteceu em 1932 nos Estados Unidos durante antes do New Deal, mas durante a crise... pós-crise de 29. Em 1932, ainda era presidente o Hoover. Aquele Hoover que ensinam pra você na escola que era livre mercado... Mentira, o cara era um intervencionista gigantesco. E uma coisa que aconteceu foi... Bom, tem gente passando fome, tem gente desempregada, então a gente precisa erguer dinheiro pros pobres. E várias iniciativas diferentes ergueram 100 milhões de dólares em 1932, entre o verão de 1931 e 1932, é um ano. 1932 ergueram 100 milhões de dólares. Você fala, Rafael, é pouco. Sim, naquela época a inflação não tinha destruído a moeda. O PIB dos Estados Unidos naquele ano foi 58,7 bilhões de dólares. Então, eles ergueram 100 milhões de dólares dessa fatia do PIB, uma fatia significativa, só para dar para gente que está passando fome. Mas aí veio a pressão política e conseguiram convencer o Hoover, dá dinheiro. E o Hoover fez. Ele criou um fundo, que seria na verdade um empréstimo, mas ninguém acreditava que ia realmente ser um empréstimo, de 300 milhões de dólares, 3 vezes maior, e falou, olha, governadores, peçam, peguem dinheiro emprestado disso aqui e deem para as pessoas. E começou a corrida. Vários estados falaram, não, a gente por razões morais não vai fazer isso, mas o estado de Illinois resolveu simplesmente quebrar as regras, manipular o jogo e falsificar um monte de evidência, e conseguiram comer 55 milhões desse fundo para o estado de Illinois, que não era um estado muito populoso na época, e não estava tão mal comparado a todos os outros. E uma coisa bizarra. Aliás, no ano seguinte, a cidade de Boston,
que também não tinha muita coisa a ver com esse negócio, mas só um exemplo para você pegar. No ano seguinte, 1932, 33, o prefeito de Boston ergueu só de caridade, conversando com as pessoas. Olha, vamos com as empresas, vamos conversar com as pessoas, tem gente passando fome, tem uma crise, a gente precisa de dinheiro. E ergueu em caridade, em uma cidade, Boston, 2,5 milhões de dólares. Lembrando, o PIB americano da época não passava de 60 bi. É uma fatia enorme. Inclusive, professores da cidade doavam 2% do seu salário para alimentar os pobres. Concertos foram feitos, todo tipo de coisa foi feita para ajudar gente que precisava, num tempo de crise, onde mesmo quem tinha ainda estava preocupado, ainda estava nervoso. Tanto que foi um historiador, eu vou colocar o livro lá na descrição, não estou lembrando exatamente o nome agora, mas ele cita que a cidade de Boston foi a mais caridosa da época. Como? Não, caridade privada. As pessoas fizeram, juntaram dinheiro e direcionaram para as pessoas. É esse tipo de descentralização que é melhor. Se a gente acha que o Estado vai fazer, todo mundo... eu já pago imposto, eu não ligo, eu não vou doar para caridade. Tanto que essas políticas de auxílio direto, direct relief, como eram faladas na época, pelo Hoover ou pelo Roosevelt, uma das oposições mais fortes era, sim, da Cruz Vermelha. Porque a Cruz Vermelha falava, olha, é o seguinte, a gente coleta dinheiro de empresários grandes, de doadores, de pessoas ricas, de um monte de gente, pessoas pequenas, para ajudar os pobres. Se vocês subirem os impostos, essa galera vai ter menos dinheiro. E se vocês fingirem que vocês estão ajudando os pobres, a gente fica sem sentido. E vocês vão ferrar uma estrutura de caridade gigantesca. E o governo fez isso. E foi exatamente o que aconteceu. A gente já consegue sustentar gente que não produz, se chamam políticos. A gente não precisa sustentar eles. A gente podia só ajudar os pobres. Que, aliás, estaria numa economia muito melhor, mas eu nem quero entrar nesse argumento. Caridade privada existem jeitos muito inovadores. E essa indústria, porque sim, é uma indústria e não tem absolutamente nada de errado em você criar uma empresa grande e ganhar dinheiro fazendo caridade. Não tem nada de errado nisso. Essa é uma indústria, essa indústria seria muito melhor e muito desenvolvida se as pessoas não tivessem a preguiça moral de o governo resolve. Vamos pensar um pouco mais nisso. Links na descrição e sugiro também a leitura do livro New Deal ou Raw Deal, que mostra como o Roosevelt e o New Deal foram uma farsa gigantesca e não ajudou ninguém. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.